vamos tentar construir uma linha do tempo aí nessa tua carreira. Como é que foi o início da tua vida profissional, Carlos? Onde é que tu te for? Em que bairro tu nasceu para começar? Para começar, eu nasci no bairro, bairro Maternidade São José. Maternidade São José, que fica em Lisboa, em Portugal. Eu não sabia. Eu sou português. Eu não sabia. Nascido lá, cara, eu Sim. não sabia. Eu nasci em Lisboa. Meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade, foi morar na África, na Angola. Então eu fui com ele para Angola. Cresci na Angola, na África. Tu vê? E aí, com 10 anos de idade, vim para o Brasil. E aí estou aqui desde essa época. Então eu cresci a minha primeira infância na Angola e o restante da adolescência no Brasil. Tu te lembra da tua infância Com lá? certeza. O que teu pai fazia na Angola, Meu Carlos? pai trabalhava nas estações férreas, ele trabalhava com os trens, né? Que eram companhias, porque a Angola não tinha estradas, rodovias. Sim. Para tu ir de uma cidade a outra, tu tinha que ir de trem. Então lá todo o transporte era feito de trem. Entendi. E eu me lembro bem, nós andando de trem, passando por girafas, elefantes. Isso era uma coisa natural na beira do caminho. Pô, que massa, Carlos. Claro, mas tu saiu de Portugal com 2 anos, então pra ti era natural. Tipo, passei por uma girafa. Era natural. Normal. Assim como era natural, de noite, anoitecia, a gente ouvia os batuques que vinham da floresta, né? Das tribos. Que batiam. Era Tu legal, chega a te lembrar disso também, Sim. Carlos? Era uma música maravilhosa. Até hoje é um som que eu ouço e entro no ritmo. Que é legal, muito bom. que legal. Pô, que E aí tu veio pra cá com 10 anos, tu veio direto pra Pelotas? Sim. A minha família a minha mãe tinha mais irmãos aqui em Pelotas, né? Então a gente veio para ficar junto dos irmãos dela. Então, basicamente isso, a família se estruturou aqui. Porque lá na Angola, os irmãos do meu pai estavam lá. Todos foram para Nova York. Eu fui o único que vim para o Brasil. E pra Pelotas, veio cair aqui na terrinha. Vim cair na terrinha. E aí tu chegasse aqui com 10 anos, em que bairro tu te situou? Onde é que tu foi estudar, Carlos? Na verdade, eu cheguei com 10 anos e fui morar eu sempre morei no centro, mas mais perto do Coipel. E estudei no Gonzaga. Os irmãos me deram bolsa. Na época a gente não tinha um tostão furado. Sim. Me deram bolsa, estudei lá, até eles me tiraram a bolsa. Quando tiraram a bolsa, eu fui para o ensino público. Aí acabei me formando pelotense. Tá, pode legal. Legal. Mas, pô, tu é cria do Gonzaga, então, de certa Também, forma, também. Parcialmente do Parcialmente Gonzaga. no Gonzaga. Eu fiz toda a minha parte educacional, ela foi parte no Gonzaga e parte no Pelotense. Essa época aí, havia tanta diferença entre o ensino público e o ensino privado? Não. Na época que eu estudei no Pelotense, o ensino do Pelotense era tal qual o ensino particular. Hoje eu não conheço o Pelotense, mas era algo bastante semelhante. Tanto é que os professores que travam aula comigo no Pelotense também eram meus professores do cursinho. Na época, o PUG, que eu também fiz o PUG naquela época. Né? É verdade, isso não é da época do Pedro, mas o PUG eu cheguei a conhecer. Me lembro só de nome, mas no Gonzaga tinha uma ala que era o PUG também, né? Exato. Foi o meu começo profissional, né, o PUG, porque também depois fui professor no PUG. Então, também eu acabei dando aula no PUG e eram só professores de universidade. Eu era o único que dependia disso para viver. Mas o resto era curso bico. pré-vestibular, isso? Curso pré-vestibular. Tá, tu te formou então no Pelotense e tu já era apaixonado por matemática? Não, eu nem sabia que eu sabia. Como assim, Carlos? Eu fui para a faculdade, fui fazer engenharia agrícola e aí chegando na engenharia tinha matemática. Primeira matemática que tinha lá, eu não sabia nada, eu tive que buscar os livros de sexta série, sétima série, oitava série, aprendi bastante, me forcei a aprender e passei na matéria. Aí houve um concurso para auxiliar monitor de matemática no segundo semestre. E aí eu pensei que eu passei na matéria, tirei a média acima de 7, era a condição para fazer o concurso. Concorrer. Aí fui fazer o concurso. O melhor aluno da minha turma foi fazer junto. Eu digo, não tenho chance. Mas agora, eu já estou na parada, eu vou embora. Não é que eu passei? Aí fui monitor de matemática. Aí eu tinha que dar aula para meus colegas que tinham rodado na disciplina. Eu tinha que ensiná-los. E aí foi aquela coisa. Eu ficava vermelho quando ficava em público. Era envergonhado? Envergonhado, que eu ficava virado para o quadro. Então eu não conseguia olhar de frente. Sim. Aí fui aprendendo, fui me soltando, foi. Nunca imaginou que ia dar aula para 180 pessoas, nunca tirar imaginei. O apagador lá de cima. Mas a melhor aula
que eu já dei na minha vida foi no Guarani para 1.300 pessoas. Esta foi a aula maravilhosa, a gente vibra, é um público vibrando, é alguma coisa. Isso é coisas que só o sentimento de quem participou sabe como é aquilo, como funciona. A adrenalina, e tu mandando parar um grupo que está fazendo algazarra, tu tem que mandar parar, tu tem que dar limites. Sim. Cara, é algo que tu jamais imaginou como seria, porque tu nunca teve treino para aquilo. Sim. E aquilo acontece naquele momento, tu tem que fazer, aquilo tem que ser feito, reagir. E alguma coisa assim fantástica. Depois, quando termina, tu diz assim, o que eu fiz? E a gente fazia, na realidade, outras coisas. A gente fazia aulão que ia de sábado às 8 da noite até domingo às 6 da manhã. À 1 da manhã a gente distribuía cachorro-quente para todo mundo com refri. Não podia bebida alcoólica. Sim, né? E a gente fazia aula correr. O professor se fantasiava. Eu me lembro disso, eu não era da minha, não era dessa idade, mas eu me professor lembro. Dava aula de fantasia. Nós tínhamos um professor muito magro, esquelético, que um dia ele resolveu colocar uma fantasia de esqueleto, Sim. que é um tecido preto com um desenho de esqueleto. Ossos. Aí ele tirou o casaco e só... Disseram que era para ser uma fantasia, eu só tirei a roupa. Sim, o pessoal todo caiu na gargalhada. Mas isso pelo PUG ou pelo teorema já? Não, isso já era pelo teorema. Já pelo teorema? Já pelo teorema. O teorema já começou... O teorema teve várias fases, né? O PUG, ele cresceu muito. Quando eu entrei para o PUG tinha 200 alunos. Só um pouquinho, tu já era formado? Tu te formou em engenharia? Eu já ainda não tinha sido me formado. Tá. Mas é que no terceiro ano de faculdade, teve uma irmã no São José que foi procurar um professor de física. E aí me indicaram. E aí eu acabei sendo professor de física, depois de matemática, no São José. E lá fiquei 8 anos trabalhando como professor de matemática. E aí adorei a profissão. Foi aí que depois tu virou que eu me professor, formei, eu só me formei para completar o curso, só para ter o diploma. Né? Mas basicamente eu já estava dando aula há bastante tempo. Quase 10 anos. Pô, tu ficou todo esse tempo no São José, então, Carlos? 8 anos dando aula lá. 8 anos dando aula. Foi nesse período, acho que no segundo ano de São José, que eu queria dar aula em cursinho. Aí eu fui só que eu comecei com 19, o segundo ano eu tinha 20. Sim, 20 jovens. Então, com 20, eu fui nos cursinhos e eu queria dar aula. Mas os caras me disseram assim, não, mas tu é muito novo, volta aqui uns 5. Aí eu tive que abrir um cursinho para mim. Se deram mal os outros. Aí abri um cursinho para mim na época, chamava Gabarito. Abriu um cursinho para mim, aí segui, aí de cursinho em cursinho a gente vai indo, né? Sim. E aí acabei no PUC, aí depois fui pro PUC. Tá. No PUC, como era todo mundo professor do universitário, que viviam de bico lá, então eu botaram a administrar. Aí tu administra. Tá bem, eu só fazia aquilo mesmo. Aí no terceiro ano de PUC já estavam mais de 1.000 alunos. Começou a aparecer trabalho, e aí a coisa começou a complicar. Aí eu resolvi abrir um cursinho à parte, só de matemática e física, só para mim. Tá. Na época chamava CCMF. Tá. Curso do Carlos de Matemática e Física. Foram os alunos que colocaram esse nome. Curso do Carlos de Matemática e Física, bom nome. CCMF. Diz tudo que precisa dizer. Mas aí depois acabei tendo problemas no PUC, porque quando aparece dinheiro as pessoas se atritam, né? Sim. Os objetivos são diferentes. Meu objetivo era investir em estrutura e fazer uma coisa permanente, mas acabamos nos separando e então abri um curso. Eu dizia, vou abrir um curso para mim, antes só que mal acompanhado. Então abri o teorema. Para tirar o nome CCMF, botei teorema. Tá. Era só matemática e física mesmo. Tá só tinha um professor. E era só tu que dava Era aula? só eu que dava aula. Então tinha aula, turma de matemática, era matemática e física. Que ano isso? 91. Não, foi bem antes de eu me formar, tá. 91, aí começou o teorema. Aí, basicamente, lá mais adiante, uns 4, 5 anos depois, eu fui no banco pagar uma conta. Naquela época a gente ia no banco pagar a conta, tinha uma fila, né? Pedrinho, muita fila ficou pra mim. De estafeta, tá louco. Ele dizia que ficar na fila é morrer de pé. Eu dizia, tá, mas vai lá que morre tu, então eu. Hoje tu paga a conta com o celular. Sim. E tu fica... Eu ficava na fila do... Mas eu fui no caixa, tinha bastante caixa.
E aí o Caixa olhou pra mim e disse, ô Carlos, onde é que tu anda agora? Ah, tô lá no Teorema. Ah, tá lá com eles, que bacana. Eu digo, tá. Com eles. E eu saí rindo ali, porque tava com eles com quem? Eu tava sozinho, né? Foi aí que o Teorema começou a abrir. Aí abriu mais matérias. Aí em 97 abriu para todas as matérias. E onde é que era a primeira instalação do Teorema? Na esquina da Félix da Cunha com a praça. Um edifício, uma sala comercial, esse edifício. Eu me lembro porque eu me formei no São José em 99, e aí por isso que eu achava que era tão recente, mas foi por isso que tu abriu para várias matérias, né? Em 97. Mas eu acabei não fazendo cursinho nenhum, mas vários colegas meus fizeram. Eu me lembro, por isso que eu achava que era tão novo assim, mas não, era mais antigo, só que era só tu. E ali em 97 tu mudou. Teve alguma coisa de mercado, assim, de vestibular que mudou, alguma coisa, ou foi... Não, basicamente eu tinha o Teorema também em Rio Grande, né? Também Sim. de matemática e física. Eu tinha só alunos de matemática e física aqui em Pelotas e alunos de matemática e física em Rio Grande. Tá. Lá em Rio Grande eu ia 2 vezes por semana só, fazia uma turma lá de 80 alunos. Então eu fazia 2 aulas de 80 alunos. Eu dava 1h30 de matemática, 1h30 de física num dia. No outro dia, 1h30 de matemática, 1h de física, 1h30 de física. E voltar. Ia 2 dias. Caraca, Carlos. Então eu tinha muito aluno lá. E eu trabalhava num curso lá também. Num curso grande, pré-vestibular. E aí, o que acontece? O camarada lá não nos pagou. Agosto, setembro, outubro, novembro. Chegou em dezembro e disse, cara, se tu não me pagar, eu vou abrir um curso para concorrer contigo. Que era o grande medo dele. Sim, e eu não sim. queria. Sim. Isso Não era- querias? Eu não queria. Isso era dezembro de 96. Tá. E o cara não pagou. Aí te sentisse na obrigação. Não, aí os meus colegas me obrigaram a abrir. É, Carlos. Os caras E aí trabalhando sem receber. abri o Teorema para todas as matérias em Rio Grande. Ah, E digo, tá. por que não em Pelotas? Abriu também em Pelotas. Ah, tá. Então foi uma coisa simultânea nos 2 lugares, mas foi motivada pelo curso que não nos pagou. O cara botou todo o dinheiro do curso no Rio Grandense e a gente não recebia. A gente trabalhava. Bah. E a turma dele era 300 alunos, era a sala cheia, era uma única turma de Sim. 300 alunos. Pois é, não tinha como não sobrar, né? Não tinha como não sobrar, Pelo menos pra pagar o professor. com certeza. Não tinha o que dizer. Mas essa era a sensação, porque se tu abriu em 97, eu me formei em 99, naquela época a gente já fazia o curso junto com o terceiro. Né? Então, para mim, era uma coisa bem nova, claro, mas eu não fiz nenhum. Mas eu tive vários colegas que fizeram e gostaram muito, gostavam muito, elogiavam, assim. Chegava na aula, a gente estava aprendendo, isso aí eu já aprendi lá no Teorema, tá? Aí os caras sabiam, né? Sabiam antes. Então faz para mim aqui, isso já sabe. Mas o meu curso lá em Rio Grande, ele ganhou muita ênfase, porque a professora de matemática do outro cursinho, o cursinho grande, quando o aluno meu, que era meu aluno, perguntava alguma coisa, ela já dizia, pessoal que é do Teorema, não respondo mais. Ah, é? Aí ela começou, Então ela não fazia uma respondo. baita propaganda Sim. para mim na sala de aula. Sim. Então foi assim que eu fui ganhando muito aluno em Rio Grande. Uhum. E o pessoal aqui chegava a fazer um cursinho para fazer as outras matérias Sim. e o teorema para Ainda complementar, né? semana passada fui numa médica, nem sabia que ela tinha sido minha aluna. Né? Disse, não, eu estudei no curso tal, mas eu fiz matemática e física contigo no Teorema. Eu me Tu lembro vê? Eu não que sabia. era o pessoal mais que queria medicina, né? Que Sim. se esforçava esse Sim, ponto. houve um ano, inclusive, que nos 90 vagas da medicina na Federal, 45 eram nossos alunos do Teorema. Pomba. Poxa. A gente trabalhava 50%. muito com matemática, com alunos de medicina. Uhum. A gente, quem é que faz medicina? 80% levantava a mão. Bom. E odonto, o resto. Era. Era medicina ou odonto? Então a gente trabalhava muito nessa faixa. Né? Muita medicina, muito odonto, era muito bacana. E eu gozava com eles, que sabiam muita matemática, muita física, sabiam mesmo. Eles gabaritavam prova. Sim. E queriam medicina. E que perda para a área exata. Chegaram na biologia, não sabia nem onde ficava o fêmur. Não, eles sabiam também. Claro, claro. O meu curso em Rio Grande começou lá em Rio Grande porque os meus alunos aqui de Pelotas foram lá e gabaritaram matemática e física. Isso impactou o No mercado, pessoal né? lá. Então, no ano seguinte, eles ligaram para cá querendo que eu marcasse um horário para eles virem de ônibus lá para cá. Só que eles não queriam vir 4 vezes, porque era 4 vezes Sim. por semana aqui. Digo, então eu não sou louco, eu não quero que vocês venham. Eu vou aí. Mais fácil uma Como é que eu pessoa vou fazer? Na época eram 40 alunos. Vir aqui, 40 pessoas. Eu sou um só. Eu vou aí, alugo uma sala e faço aí. E fiz isso. Aí começou o curso em Rio Grande. Uhum. Mas o pessoal sabia muito a matemática e física. Sim. Então eles gabaritavam e faziam medicina. Tu vê. Ô, Carlos, mas, pô, eu sou mais novo do que o Otávio, mas o Teorema sempre foi uma baita marca pra mim, uma baita referência.